Fala, labuteiros, como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. No episódio de hoje, rapaz, é um episódio especial, que é com um cara que está empreendendo aqui no Vale e trazendo um novo produto aqui para a região. É o Rafael Bin, da Cachaça Petrolina. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Antônio? Como você tá? Cara, tô muito bem, fico muito feliz em estar conversando com você e estar trazendo aqui para o podcast a sua trajetória e sua labuta, que é uma labuta bonita de se ver aqui na região, onde a gente sabe que o Vale é uma região de um grande potencial da fruticultura, mas hoje está começando a surgir essas agroindústrias que a cachaça é um formato disso, né, Rafael? Sim. Nisso, como é que surgiu essa questão da ideia da cachaça petrolina aqui na região? Eu estou aqui desde 2003, vim pela agricultura irrigada, no caso uva, e sempre teve interesse em partir para a agroindústria, para processar mesmo, sair do produto primário, partir para um produto industrializado, agregar um pouco mais de valor no produto, mas sempre envolvendo a agricultura. Tá? Sim. Sempre foi uma coisa que eu gostei e nunca quis sair, não pretendo sair da agricultura. Então, começou aí e também por uma necessidade lá atrás, ainda tem, né, de matéria orgânica na uva. Então, a gente precisava buscar uma fonte de matéria orgânica para produzir dentro da própria fazenda. Certo. Então, aí veio a ideia, uma das ideias seria a cana, né, para poder aproveitar o bagaço da cana como adubação orgânica na uva. E isso é um pensamento de trazer um modelo sustentável para dentro do negócio. Uma fazenda sustentável chega ao ponto até de ser autossustentável mesmo, de depender o mínimo possível do ambiente externo. Lógico, você tem alguns produtos muito químicos. difícil você conseguir ter 100% desse processo, mas o quanto mais a gente consegue preservar o meio ambiente e também os recursos naturais é a melhor opção, né? Com certeza. Então, assim, partiu daí a ideia. E aí já vinha um desejo muito antigo, até por parte do meu pai, que o avô dele produzia cachaça lá no Rio Grande do Sul. É um alambique pequeno, então, mas é uma coisa que sempre teve ali na família, então resgatamos isso com um propósito muito interessante, que é a questão da sustentabilidade. No caso, né, utilizando o bagaço da cana como adubo orgânico, só que quando você começa a pensar de forma sustentável, você vê que é um caminho que não tem fim, porque tudo pode ser usado, tudo pode ser reaproveitado, e você começa a pensar diferente também com relação às coisas. Você começa tudo que você visualiza, você já pensa de que forma você consegue aproveitar um pouco mais aquilo, ou o que eu posso usar no lugar disso para poder ter um aproveitamento melhor. Resíduo é uma coisa que muitas vezes lá nós chamamos como produto secundário, não é nem um resíduo. Por exemplo, para mim o bagaço da cana não é um resíduo da produção da cachaça, é um produto secundário da produção da cachaça. Então muda bastante assim, a forma como... Agora, essa sua visão de começar a ver... Porque eu vejo que a gente não nasce com isso. Então, você teve um processo de, vou começar a pensar, eu vou começar a ter essa postura. O que é que aconteceu para ter essa mudança sua de comportamento? Eu acho que é uma coisa que eu já tenho dentro de mim, isso já desde criança, assim, algum pensamento nesse sentido. Lógico, isso aí você vai estudando, amadurecendo, vai... Eu sou de Curitiba, e eu sou da geração de Curitiba que pegou uma transformação através da educação, tá? Foi a época que Curitiba virou a capital ecológica. Então, muitas campanhas de reciclagem, muitas campanhas de agroecologia. Você tem, assim, uma noção de mais ou menos quantos anos você tinha quando foi impactado por essas campanhas? Uns de 10 para... entre 10 e 14 anos ali, mais ou menos. Então, assim, eu acho muito interessante ver isso, porque a gente escuta muito falar que a educação que a gente leva o caminho para desenvolver as coisas, e uma das coisas é o conhecimento.
Então, quando a gente tem um conhecimento disseminado e no momento certo, então quando você tem uma sociedade feita como é muito bem falado, algumas pessoas aqui sabem que eu trabalho na área de resíduos, não sei se o pessoal está acompanhando, tem esse conhecimento, e realmente Curitiba a gente vê, quando estuda, vê como referências em vários sentidos, na parte logística, na parte de reciclagem, nessas áreas. Então, vê o impacto disso, que é desde você, quando criança, tá trazendo esse pensamento e como esse pensamento lá na infância impacta hoje na referência que o município, que aquela região é, mas também impacta as pessoas daquela região a ir para fora e pensar em sustentabilidade. A gente teve um episódio aqui também com a doutora Chiara, que é de Curitiba também, e eu imagino que também ela passou por um processo parecido, uma fase parecida, e ela também fala muito sobre isso. Então, a importância justamente de a gente trazer isso é muito interessante, cara. Não, e tem algumas coisas que é só com a educação, sabe, Antônio? Que você consegue mudar. E educação, quanto menor for, para a criança é algo que entra muito mais, de forma muito mais natural. Sim, sim. Então, quando você é educado daquela forma, você vai virar um adulto baseado no que você aprendeu, a forma como você foi educado. Então, por exemplo, eu hoje com os meus filhos, eu não preciso que ninguém mais me eduque a não jogar um papel, alguma coisa pela janela do carro ou na rua. Então, isso aí é uma coisa que eu passo para os meus filhos. Então, eles já entenderam isso. E com certeza eles vão passar adiante. Então, é preciso mudar uma geração para você conseguir, né, introduzir. Então, parte do nosso projeto, até adiantando algumas coisas que a gente tem planejando, que vem planejando, introduzir educação agroecológica lá dentro da nossa fazenda. Massa, e trazer a criançada lá para dentro, e você não precisa mostrar cachaça, tá? Mas você pode mostrar um processo de fermentação, você pode mostrar o que é compostagem. Plantar sementinhas na cabeça de cada um para poder estar desenvolvendo, né? Exatamente. Interessante isso. Então, esse processo de sua vontade veio desde a juventude. E aqui no Vale, quando você trouxe para cá, foi para investir, ver a oportunidade de trabalho? Como é que foi essa sua chegada aqui no Vale? Foi logo que eu estava no último ano da faculdade, me formei em administração, com especialização em marketing lá em Curitiba. E no último ano precisava fazer um projeto de empreendedorismo. E lá no Paraná, a nossa família sempre teve uma fazenda no interior do Paraná, onde meus avós moravam. Então, férias, desde pequeno, a gente sempre passava as férias na fazenda. É uma fazenda que era muito mais para lazer, uma parte era arrendada, mas tinha lá a criação, tinha umas vacas lá, fazia alguma coisa algum laticínio pequeno, em pequena escala mesmo, alguns embutidos. Então, sempre teve uma relação muito forte com o campo, né, com fazenda, com campo, com roça, e sempre gostei muito disso. Então, no último ano da faculdade, eu comecei a pensar em fazer algum projeto para implantar lá. Aí, conversando com meu pai, ele tinha um amigo que morava aqui em Petrolina, e ele falou: Rafa, eu estou devendo uma visita para esse nosso amigo, e lá é uma cidade, você está falando em fazer alguma coisa com fazenda, tudo, você não quer ir comigo? Que eu estou devendo uma visita para ele. Isso foi em maio. Eu achei engraçado esse conceito de ver uma visita para alguém. Isso foi em maio. Em outubro, a gente já tinha adquirido a fazenda aqui. Chegou aqui, se apaixonou, então, gostou. E o nosso projeto era um projeto em 4 pessoas, de final de curso, foi a implantação de uma fazenda de uva em Petrolina. E desses 4, eu tô aqui e um outro amigo meu que fez o trabalho junto também veio. Também tem uma fazenda aqui. Massa isso. Então, através de um TCC, vocês vieram morar em Petrolina. E construir um empreendimento, né? Isso. Novamente, através do estudo, a gente construindo um caminho melhor, né? Foi. E foi, no caso, uma fazenda de uva. Então, nós começamos com uva. Mas desde o início, sempre com desafios de novos produtos diferentes, vários projetos que nós fomos buscando para buscar, até entrando alguma coisa no
Na parte do turismo? Não, na parte do turismo é uma coisa que nós pensamos hoje. Mas era alguma coisa com indústria, né? Agroindústria. Agroindústria, sim. E depois disso entramos no mercado de manga também. E agora, né, já tem 4 anos que a gente está com o projeto da cachaça. Isso tem que iniciar plantando a primeira área de cana para fazer semente, para plantar outra, para um ano depois fazer o primeiro corte, começar a envelhecer, fazer a primeira safra, envelhecer produto até chegar no produto final. Então já tem 4 anos que a gente está nessa labuta, né, cara? Nessa labuta de, assim, 4 anos do plantio da primeira planta, sim. Mas a ideia, o projeto já é muito antes. Foi quanto tempo de projeto vocês tiveram? Já tem uns 8 anos que a gente vem projetando, porque às vezes você olha aqui, né? Não, é só fermentar, destilar, mas é um caminho muito longo e deve ser feito de forma muito bem estruturada. Uma das coisas que eu vou deixar um pouco mais na frente queria entender um pouco e explicar aqui como é que é feito esse processo da cachaça petrolina, tá certo? Sim. Mas antes disso, eu queria fazer algumas perguntas dessa construção entre fazendeiro, plantador de cana e... Como é que chama quem produz cachaça? Cachaceiro? Não sei. Cachaceiro. Né? O cachaceiro. O cachaceiro em relação à produção, né? Sim. Então, mas vocês fizeram o curso, vieram para cá, implantaram um projeto, mas hoje você ainda continua empreendendo no agronegócio como produtor? Diminuiu? Como é que está esse foco nisso? Eu diminuí os empreendimentos na parte da agricultura, mas continuamos na própria fazenda onde está instalada a indústria. Nós temos ali ainda uva plantada, sim. Uva, cana. Eu tenho um outro empreendimento com outro sócio que é manga. Então continua na agricultura. Continua na agricultura, sim. Tanto quanto na parte de produção da cachaça. Sim. E indo hoje na cachaça, a parte de cana, você falou que vocês mesmos produzem ela. Sim. Então vocês têm uma área, vocês produzem e beleza. Quanto tempo duraria a produção para cachaça que vocês fazem? Ou o foco é... Peraí, deixa eu reformular minha pergunta rapidamente. Hoje vocês plantam a cana com foco 100% em produzir a cachaça. Sim. Certo? A cana que vocês têm, elas têm algum melhoramento genético, algum beneficiamento ou... É uma uma cana de açúcar específica? Não, a cana de açúcar, para fazer a cachaça, o que a gente quer, na verdade, ali é o açúcar, né, para fazer a fermentação, né, para as leveduras consumirem o açúcar e elas vão transformar em álcool. O que vai dar o terroir mesmo da cachaça, que vai mudar, é muito mais as leveduras que estão presentes no nosso bioma, que vão trazer aromas, sabores diferenciados para o nosso produto. Agora, o que é que seria essa tal de levedura, rapaz? Leveduras são os micro-organismos que vão fazer a fermentação do mosto da cana. Então, elas vão consumir o açúcar, quando na presença de oxigênio, elas vão multiplicar. E sem presença de oxigênio, ela vai transformar o açúcar em álcool. Entendi. Então aí, por exemplo, no nosso bioma nós temos tipos de leveduras muito específicas. Então, em cada lugar você vai ter variedades diferentes de leveduras. Sim, entendi. Então aqui no nosso bioma, no semiárido, como nessa micro-região nós somos a única cachaça aqui de petrolina, com toda certeza nós temos algumas características do terroir mesmo do nosso produto. Não é terroir? Terroir é um termo utilizado para vinhos, né? Mas é algo que é um território que vai determinar aquele sabor, aquele gosto, aquele aroma. Entendi. Então, no nosso caso aqui, o que vai mudar, o que vai dar o nosso terroir, são muito mais as leveduras presentes aqui na região, porque a cachaça é um processo de fermentação aberto. A gente não esteriliza o caldo, o mosto, no caso. Então... Rapidinho, vamos por partes. Indo para o processo da produção, você pega a cana, planta no chão, produz... Corta a cana, colhe, né? Espalha ela toda.
não queima, tá? Muito importante a gente falar aqui. Muitos visitantes às vezes vão falar, não, vocês vão começar a queimar, vai encher de fuligem. Falei, não. No nosso caso, a gente nem pode queimar, né, a cana por 2 motivos. Um é porque se a gente queimar, nós vamos queimar toda aquela palhada que está no solo, que protege o solo. É a matéria orgânica para o solo, então a gente não quer perder aquilo, a gente quer manter aquilo ali. E outra coisa é que se nós queimarmos, a gente vai estar queimando, matando as leveduras presentes na cana. Essa levedura ela vem junto com a cana e na hora que a gente moe a cana na moenda, ela vai junto com o mosto, com o caldo para a fermentação. Mas quando queimam a cana, não ocorre o processo também de perca de água, não? É água, mas a água a gente não quer, a gente quer o açúcar. Entendi. Então, é possível você queimar a cana, extrair o açúcar, mas no caso para fazer uma cachaça, aproveitando as leveduras, não pode fazer esse processo. Não, e até a queima vai trazer É contra também essa parte do ESG, tem estudando ambiental quando você queima, né? Não, sem dúvida. Quando você queima, muitas vezes você perde o controle do incêndio, você tem... Sim. Enfim, você mata tudo que está ali, né? A vida microbiológica ali que está em cima até a gente teve uma situação nessa parte de queima que a gente é produtor rural, tem uma área de manga, e na área de manga da gente o vizinho do vizinho tocou fogo, pegou na roça dele, invadiu a do vizinho, passou do vizinho, veio pra gente, matou uma parte de manga, perdeu o sistema, além de esterilizar uma parte da região. Algumas pessoas falam que é bom queimar porque quando você queima, aquele material que você queimou vai gerar um nutriente e tudo, mas você pode até gerar um nutriente momentâneo, mas a longo prazo você perde todo 100% o intuito, né? Não é muito mais uma crença Não existe isso, não. Não, você usar a cinza de uma queima, como nós usamos a cinza da queima da caldeira, como fonte de micro-organismos é uma coisa. Não, de micro-organismos não, mas de alguns minerais. Isso, eu falei errado, desculpa, então, minerais. Então, isso é uma coisa. Você consegue fornecer ali alguns micro e macroelementos através da cinza, da caldeira. Mas você queimar... é mais benéfico, é mais maléfico, né, do que benéfico. Nisso não consegue, né, equalizar. Aí pega, extrai a cana, faz o processo que você falou de moagem, né? Nós vamos moer, depois o caldo, que é o mosto, ele vai passar por um decantador, tá? Para dar a primeira filtrada, para tirar qualquer impureza, areia, argila, algum bagaço que tenha vindo junto. E aí ele vai direcionado para a sala de fermentação. Tá? Na fermentação, primeiro vai cair numa dorna diluidora, que ali nós vamos fazer uma aferição do teor de açúcar, do Brix, no caso, do mosto. E se tiver, e sempre está mais alto do que o valor que a gente precisa que ele esteja. O mínimo aceitável, né? Tem o mínimo aceitável para a questão de qualidade e tem o valor que nós queremos chegar. Tá? No caso ali é 15. Então, nós vamos adicionar água dentro do sistema, dessa dorna que é um tanque, na verdade. Dorna é um tanque tudo de inox, né, para evitar contaminação. Nós vamos adicionar uma água tratada sem cloro, porque se tiver cloro vai matar as leveduras. Então a gente faz um tratamento com carvão ativado, luz ultravioleta e ozônio. A gente esteriliza essa água, adiciona, hidrata o mosto, dilui ele para que chegue no teor de açúcar que a gente quer. Tá? Esse processo todo que você faz não é só para também eliminar o cloro, mas tirar qualquer coisa que você não deseja para manter a qualidade do produto, certo? Sim, toda a água utilizada na fazenda é feito esse tratamento, tanto para diluição quanto para o uso mesmo das casas, toda essa... Massa. Então, uma vez diluído, nós vamos alimentar então as leveduras, que elas vão estar em outro tanque, que são os tanques de fermentação, né? Então nós vamos alimentar esses tanques com o mosto, que vai ter um pouco de levedura nesse mosto. Mas o tanque que vai receber esse mosto vai estar com uma população alta já de leveduras. Tá? Então, e essa população está alta porque nós vamos, previamente, a gente faz a multiplicação delas,
tá? Para poder já ter uma população adequada para tomar conta de fazer a fermentação de todo aquele mosto. Dentro desse processo, quando vocês fazem tiram a parte para a produção, mantém a colônia uma colônia para se replicar e ter um processo até um pouco mais acelerado. O processo dura 24 horas. É um processo relativamente rápido, né? Vinho, outros fermentados é muito mais tempo. É muito rápido mesmo. Então, nós alimentamos, né, essa população de leveduras e elas, em 24 horas, elas vão consumir todo o açúcar e transformar em álcool. Tá? No outro dia de manhã, elas vão decantar, elas vão para o fundo desse tanque e nós vamos extrair a cana, que seria o fermentado da cana. Nós vamos extrair só o fermentado. Então fica uma pureza embaixo. Embaixo fica um volume morto, são onde estão as leveduras. Certo. Que vão ser utilizadas para o dia seguinte. Então nós aproveitamos essa mesma população de leveduras por uns 40 dias, 30 a 40 dias. Até fazer uma troca. Até fazer a troca. Isso aí a gente avalia pelo padrão de qualidade do produto final. Tá? E isso é muito visual também. Agora, em relação à qualidade do produto, como é que você sabe que é 24 horas? Então, você tem um procedimento que você afere no final da produção, isso? Sim. Por exemplo, as leveduras transformam açúcar em álcool. Certo. Então, nós fazemos a aferição do açúcar antes. A linha de base inicial. Isso, base inicial. E no final do processo, se as leveduras fizeram todo o trabalho delas, o teor de açúcar tem que ser 0. Porque elas consumiram todo o açúcar e transformaram em álcool. Entendi. Então, nós fazemos a aferição. Quando está zerado, quer dizer que não tem mais o que elas comerem. E se tiver meio agitado, a gente tem que esperar um pouco para elas descerem para o fundo do tanque para aí partir para a destilação. Aí a destilação seria o processo de tirar o líquido e decantando? Não, a destilação, o que é? Uma separação física mesmo do álcool. Vai separar o álcool do restante do líquido. Tá? Certo. Então, do restante do fermentado. Então, nós levamos a cana-ã, que é o fermentado do mosto da cana, para os alambiques. O alambique nada mais é que uma panela de pressão que tem uma única saída do vapor que é por cima. Um sistema fechado que sai um vapor por cima. Sai um vapor por cima. Então, o ponto de ebulição da água é 100 graus. No caso do álcool é 70. Então, nós aquecemos essa panela, o alambique no caso, a uma temperatura entre 70 e 100 graus, para que só o álcool evapore. A água vai continuar lá embaixo junto com os minerais, com todos os outros elementos que tem naquele fermentado. Então, o álcool ele vai subir. Em cima da coluna do alambique tem uma serpentina que a gente passa uma água para poder resfriar novamente para baixo de 70 graus. Aí ele vai voltar para o estado líquido. Condensação? Vai condensar. É que eu tô lembrando seu nome. Sim, vai condensar, ele vai voltar para o estado líquido. Tô lembrando das aulas de química. De física, né? Então, química, física que tem. Sim, massa. Então, ali já é um processo físico de separação mesmo, por temperatura. Então, vai voltar para o estado líquido e ele vai cair numa coluna de resfriamento. No final dessa coluna tem um medidor de álcool, um alcômetro, que nós vamos estar aferindo o teor de álcool. O primeiro álcool que começa a ser destilado é o álcool mais volátil. Entre eles está o metanol, que é um álcool extremamente nocivo para a saúde. Então... Não, calma aí que... Eita, meu só calma aí que eu me perdi um pouquinho, rapidinho. Você falou, eu entendi a parte do processo, que a gente vai pegar... Existe um processo de esquema, de transformar o gás, o álcool em gás através da divisão física da temperatura. Que o álcool, a partir dos 70 graus, ele evapora. Então, você evapora através da tubulação, sai em um sistema, e dentro desse sistema, lá em cima, tem uma serpentina que você faz o processo de resfriar esse gás. Isso. Quando você resfria esse gás,
você está transformando o álcool novamente em líquido. Isso. E aí, nesse líquido, você está acumulando. Agora, antes de falar do álcool, o que é que você faz com a água que fica? Pronto. Vamos chegar lá. Tá, então vamos falar desse ponto, né? Vamos falar desse ponto. Então o primeiro álcool que tá descendo na coluna de resfriamento é o álcool mais volátil, é o primeiro que começou a evaporar. Uhum. Então, um deles é o metanol, que é extremamente nocivo para a saúde. Certo. Então, a destilação é dividida em frações, em três partes. Ok. A cabeça, o coração, que é o meio, e a cauda. Tá? Sim, senhor. Então, esse começo é a cabeça. Tá? Uhum. A cabeça tem muitos compostos indesejáveis ali. Tá? Tem compostos ali que causam ressaca, tem compostos cancerígenos, tem o metanol, que numa pequena dose ele é letal. Então, isso tudo é separado. Então, é separado em outro tanque. Quando desce, a gente separa a fração da cabeça num compartimento específico. Certo. Tá? Isso a gente sabe como? Pelo teor de álcool que está saindo ali no medidor. Então, a partir do momento... Todo esse processo de gás e resfriamento, existe o controle de medição. Sim. Certo. Então, ali é um controle de temperatura, que a gente abre e fecha um registro que controla o vapor. O aquecimento é todo com vapor, feito com um aquecimento de uma caldeira. Certo. Ali, quando o álcool começa a pingar, a gente vai ter uma medição do teor de álcool. Quando chega num determinado ponto, a gente sabe que já é parte do coração. E também é uma litragem. A gente sabe que tantos litros... Isso aí é aquela história, você faz tanto que você sabe já os padrões, né? De acordo com a qualidade, volume... E tem isso também, mas existem já estudos que mostram quantos por cento é a fração cabeça, quantos por cento é a fração coração e quantos por cento é a fração cauda. Mas, de toda forma, todos os nossos lotes, nós fazemos uma análise em laboratório, laboratórios credenciados que vão analisar todos os itens exigidos por lei, tá? Que a gente consegue identificar se essa divisão está sendo bem feita ou não. Você está seguindo esses padrões, a qualidade, tudo isso através desse processo. Sim. Mas vamos lá, você está falando da cabeça. A cabeça é igual a peixe, o pessoal joga fora. Então, mas não é descartado, porque a gente... Para cachaça não... Para cachaça não serve. Não serve. Certo. Então, o coração, sim. Tá? Então, tirou o coração, no final você tem a cauda, que também não serve para cachaça. Então, a cauda nós vamos jogar no mesmo compartimento da cabeça. Tá? Então, você está misturando, pelo que eu estou entendendo, um volume muito adensado e um volume pouco adensado de álcool. O coração, ele tem um volume grande ali na destilação. A cabeça é uma quantidade pequena, porém com um teor de álcool muito elevado. Né? E a cauda é um teor de álcool mais baixo, com uma quantidade razoável. Certo. Tá? A cabeça e a cauda, nós acumulamos um volume de uma semana, mais ou menos, de produção, e levamos para um outro equipamento, que é parecido com o alambique, mas é uma coluna, que a gente consegue concentrar mais o teor de álcool. Então ali nós fazemos álcool a 93%, que serve para abastecer os carros da fazenda. Então hoje os carros da fazenda rodam, o meu inclusive, roda com combustível produzido lá dentro mesmo, da fazenda. Massa, então vocês têm um processo também de produção de álcool... Combustível. Usando um resíduo, que eu considero um produto secundário. Acho que, como falei, o nome mais bonito e correto, acho que é mais produto secundário, né? Um resíduo é alguma coisa mesmo que tem você uma destinação. Fazer compostagem com uma casca de banana, talvez. Sim. Talvez isso seja Mas assim, no nosso caso, eu considero esse produto um produto secundário também. Certo. Aí vamos ver se eu estou entendendo um processo aqui, se eu aprendi hoje a fazer cachaça, né? Como se fosse só falando, né? Mas pegou a cana,
tirou o processo, moeu. Depois da moagem, junta esse processo e vê como é que está a questão do Brix em relação à cachaça. O Brix deu ok no padrão que vocês estipularam, beleza. Não deu, precisa levar ou abaixar, você tem formas de controle, seja com água, seja com outro formato, para baixar só isso. Só para baixar. Ah, só tem formato de baixar o Brix. Para aumentar e, assim, adicionar açúcar seria uma, só que... não é o caso, não. Entendi. Então... Nem pode, né? Ah, entendi. Aí você faz esse processo de conseguir ajeitar nas condições possíveis o pH, baixando no caso. O Brix, desculpa. Sim. O Brix baixando. Beleza, fez, vai estar misturado com água e álcool. O processo aí leva para as leveduras alimentarem, fazer o processo. Transformar em álcool. Transformou tudo em álcool. Existe uma observação física e também técnica de conseguir saber se realmente conseguiu decantar tudo e se o Brix, o teu de álcool tá ok, né? Se tem açúcar ou não. Sim. Se não tiver açúcar, tá finalizado o processo. Isso. Dentro disso, a parte física que desce, que são as leveduras, é reaproveitado por um certo período e o outro processo, o fermentado, ele vai nesse processo de transformar o álcool em separar o álcool da água, transformando em vapor, e esse vapor vai ser processado e transformado em o álcool em vapor, e o vapor volta a ser líquido, e esse líquido existe uma separação de acordo com o teor dele. Isso. Que é um processo ponto a ponto. Sim. A cabeça não serve para o processo de cachaça e tem que ter um cuidado redobrado sobre isso. O meio do corpo, a gente vai tendo esse processo de... Ali a cachaça, onde é feito os controles necessários, e o final, que é o restinho do finalzinho, tira já para não estar treinando os padrões de qualidade. E aí você junta esse produto final e gera-se um produto secundário, que na teoria não é o produto da cachaça. Sim. E aí hoje você faz uma produção de cachaça, certo? Sim. Eu fiquei curioso para saber, quantos litros de cachaça você produz para produzir 1 litro de etanol? Você já teria... etanol, né, que chama? Sim. Não. Etanol é o álcool, mas seria álcool combustível. Pronto. Entendeu todo o processo parcial, eu vou chamar assim, porque isso aí a gente tá vendo do começo ao fim, né? Mas a gente não tá vendo também como é que funciona a caldeira, como é que funciona o processo, outros processos que tem nisso. Mas é esse processo mínimo, vou dizer assim, né? Entendi isso? Sim. Agora, você teria eu pergunto novamente, teria alguma noção dessa relação de produção de álcool, de cachaça para etanol? Vai depender de muita coisa. Por exemplo, quanto que a gente quer tirar da calda. Porque chega um momento que não é interessante ficar tirando com um teor alcoólico baixo. Então a gente às vezes corta a destilação e um pouco de álcool fica na vinhaça, que é aquele que você tinha perguntado antes. O que acontece com o resto do líquido, né? Que é a vinhaça. Então, o nome da água que fica embaixo é vinhaça. É vinhaça. Entendi. Então, essa vinhaça, o que ela é? Ela é um caldo de cana que não tem mais açúcar, porque o açúcar passou por foi fermentado e foi transformado em álcool, e esse álcool foi retirado do líquido. Então, é um caldo de cana sem açúcar que passou por um processo de fermentação. Certo. É riquíssimo em minerais, riquíssimo em potássio, por exemplo, que é um elemento muito caro hoje para você tá comprando. E as plantas precisam muito de potássio. E outros elementos que nós estamos estudando agora para desenvolver também novas soluções. Um produto à base de vinhaça. Então, esse produto hoje nós usamos para ele tanto volta para a cana e para a nossa área de uva também, através da irrigação, utilizando as proporções corretas, porque ele é um poluente se usar de uma forma exagerada. Tá? Agora, ele bem diluído, ele é um excelente adubo. Tá? E nós também usamos ele em cima do nosso bagaço, para fazer um bagaço enriquecido.
Sim, Né? sim. E você faz um processo de alimentação e enriquecimento do material, material orgânico que vocês usam já para produzir a cana, né? Então você faz um círculo, Sim. economia circular nesse sentido. Então, por exemplo, a vinhaça é usado junto com o bagaço, um pouco da palha da cana também, porque há muita palha que fica no campo, nós temos que tirar um pouco dela. A cinza da caldeira também vai para o composto. As leveduras, de tanto em tanto tempo, nós temos que estar tirando um pouco de levedura, porque elas também multiplicam. Além de transformar em álcool, um pouco da população se multiplica e muita levedura acaba morrendo. Ela vira uma massa, no fundo. Só que essa massa é riquíssima em proteína. Então isso você pode ser utilizado como ração animal. No nosso caso ali, nós utilizamos para enriquecer o nosso composto também. Então, a indústria da cachaça, você pode aproveitar tudo. Cara, eu tinha um pouco de noção do processo, mas eu tô encantado aqui. A quantidade de produtos e produtos secundários e outras coisas que a gente consegue fazer através de pesquisa, através de estudo e desenvolvimento, né? Sim. Cara, eu tô realmente com um produto do agronegócio, que é a produção de cana. Você conseguiu transformar a cana, que já é um produto que pode vender, você transforma isso em cachaça, você consegue transformar isso em combustível, você consegue transformar isso em enriquecimento de compostagem, vou chamar assim, onde também tem outras destinações, como ração, como você trouxe. E além do mais, existe a possibilidade de gerar produtos que, na minha concepção, eu gosto muito de Lavoisier, que ele fala que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então é saber como é que você vai transformar aquele material que hoje está se incorporando para ser um novo produto, sabe? Eu fico muito feliz de saber que a região do Vale está tendo empresários com essa visão, trazendo esse desenvolvimento. Que uma das coisas que eu gosto bastante de pensar e tudo é a questão da sociedade de desenvolver. Tanto é que o podcast vem com essa ideia de tentar desenvolver a região. E quando a gente pensa em o que é que eu preciso para minha região poder crescer ou para ganhar dinheiro, tem que entender que existem pontos. Um cara do comércio, o comerciante, ele não está gerando riqueza, ele gera movimentação. Sim. Então ele pega um produto, ele pega uma cachaça e ele vende. Ele pega, compra fruta e vende. Já o produtor rural, não, ele está pegando, está plantando, está injetando ali coisas para gerar um produto e vender. Então eles geram riqueza naquele momento, que é o caso aqui da cachaça também, que é uma geração a mais de riqueza que a gente tem aqui. Você podia vender a cana, sei lá, não sei quanto é que tá o quilo, R$1 o quilo, não tô chutando aqui. E aí você tem uma cachaça que você consegue elevar um pouco mais o preço, você consegue ter, isso vai começando a gerar mais riqueza, empregos na região, você começa a querer desenvolver coisas a mais. E eu vejo que aqui o Vale tem muitas oportunidades, tem muitas coisas aqui, seja com cachaça, seja com qualquer ramo que tenha. Mas a gente tem que pensar nesse formato que você tá. Fico muito feliz em estar com isso. E, cara, hoje vocês só teriam um produto na cachaça ou vocês teriam também outros tipos de cachaça? Como é que estaria esse processo assim em relação aos produtos que vocês estão tendo? Então, quando termina ali a destilação, a parte o coração, nós fazemos uma análise, como eu falei, para ver se ela está apta a ser consumida, a ser comercializada também. Certo. Ali é a cachaça clássica, a cristal, é a cachaça do jeito puro mesmo, do jeito que ela saiu do alambique. Ali ela vira um produto já final, né, que é a cachaça muito usada para fazer caipirinha, drinks, bebidas. E ela também é a matéria-prima para ir para o envelhecimento em barris, dornas, em várias madeiras diferentes. Então, existe uma infinidade muito grande de madeiras que a cachaça até é bom deixar claro que até onde eu sei é a única bebida que usa outras madeiras além do carvalho. Se você pega whisky, brandy, tequila, rum, vinho, geralmente a madeira utilizada é o carvalho.
A cachaça usa umburana, jequitibá, rosa... Oi? Não, alambique é o local que faz a cachaça, né? Ou não? É uma destilaria. Destilaria. É porque já madeira de alambique. Não, cachaça de alambique. A cachaça de alambique. Ah, desculpa. O alambique é o equipamento, né? Que no caso, quando fala que a cachaça é de alambique, geralmente é alambique de cobre, é porque o cobre ele tem uma função ali. Além de ser bonito e é um metal fácil de malhar, ele vai ter quando ele entra em contato com o enxofre, que é presente no caldo, ele vai acabar ficando preso tem uma reação com o enxofre, ele fica preso ali, então ele não vai para a bebida. Que massa. Então ele não dá um cheiro de ovo mesmo, que às vezes o enxofre tem. Então cachaça de alambique de cobre não vai ter esse... Entendi, interessante isso. Aí hoje, então, quais são... Você falou que além do carro... As madeiras, As madeiras, isso. Então, aí a cachaça é uma bebida muito rica nesse sentido, porque é explorado uma série de madeiras. Então, quando você pega, por exemplo, um rum de muito tempo de envelhecimento, um brandy com muito tempo de envelhecimento, um whisky com muito tempo, você vai perceber algumas características semelhantes deles, que é justamente a madeira, a mesma madeira que ficou por muito tempo ali, então está muito presente aquela madeira naquela bebida. Aí, quando você vai para a cachaça, você tem, além do carvalho, que é muito usado, você tem umburana, são vários tipos de umburana, jequitibá rosa, bálsamo, aí estão várias madeiras novas entrando aí, ipê, jaqueira, cumaru, aí no caso putumuju. No caso, assim, quando a gente coloca na madeira, eu imagino que cada madeira, você está falando aí de algumas variedades, umas elas são da região mais do sertão, outras são da região da mata, são regiões distintas. Então, voltando para aquela história das leveduras, que em cada região você vai ter as leveduras, eu imagino que cada madeira vai ter a sua história, seu formato e se torna única, né? Então, cada barril, se cada barril é formado por algumas madeiras, cada barril é único. Sim. A gente pode considerar que cada barril, mesmo da mesma espécie, mantém o mesmo padrão ou pode ter alguma diferençazinha de uma para outra? Tem muita diferença. Assim, estou falando mesma madeira, na mesma linha de madeira. Sim. É porque você pega o carvalho, ele é usado há quantos anos que o carvalho já vem sendo explorado? Sim, sim. Então, você tem normas de corte do carvalho, você tem tanuarias. Tanuarias são empresas que trabalham, que fabricam barris. Tá? Então, tanuarias da Europa e Estados Unidos que já fazem isso há centenas de anos. Então, você pega, durante as grandes navegações, os barris já eram um meio de transporte para transportar, né, cerveja e destilados. Então, eles já vêm utilizando o carvalho como madeira há muito tempo. Então, já tem uma norma técnica mesmo, qual é o primeiro terço da árvore, a posição do corte, como que vai cortar, são florestas de carvalho mesmo. Então, a chance de um barril de carvalho ser muito parecido a um outro barril de carvalho é muito grande. Agora, sendo da mesma floresta, da mesma região, cortado na mesma época, que aquelas árvores passaram por condições muito parecidas. Agora, quando você vem para as madeiras nacionais, a tanuaria nacional ainda está evoluindo muito. Mas é muito difícil você pegar dois barris de umburana iguais. Então, vão ter características diferentes. Um bálsamo de uma região e um bálsamo de outra região do Brasil vão ter características completamente diferentes. Então, tem a tosta na madeira, que as madeiras nacionais começaram a fazer agora, que é você queimar o barril por dentro. Isso aí, a cachaça, ela é um extrator, o álcool, na verdade. Então, ela vai penetrar na madeira e vai extrair compostos da madeira. Tá? Certo. Então, cada madeira tem uma característica específica, tem compostos específicos. Então, é isso que vai trazer, por exemplo, essa garrafa aqui. Essa aqui é jequitibá rosa. Mas você vê que é uma madeira que não passa cor, ela passa muito pouco o aroma, permanece muito da cachaça da tradicional, da clássica,
só que ela deixa muito mais macia, é muito delicado, né? Trazer um pouquinho aqui mais para perto da câmera para o pessoal tá vendo, tá certo? Pode falar, né? Ela é cachaça petrolina, cachaça de alambique armazenado em Jequitibá Rosa, certo? Jequitibá Rosa. Jequitibá Rosa, sempre que fala armazenado ou envelhecido, é a madeira que você usa para envelhecer. Certo. Cara, interessante isso, porque isso traz cada vez mais. Assim, meu pai é um cara apreciador de cachaça. Meu pai é um cara apreciador de cachaça, sabe? Então ele sempre fala que tem um jeito certo de tomar cachaça, que você precisa ter algumas coisas, mas que a cachaça sempre ela é única porque tem várias variáveis que, assim como outras bebidas também, você, quando vai cada vez mais entendendo, vai apreciando mais, né? Sem dúvida. Mas uma pergunta, existe realmente essa história do jeito certo de tomar cachaça ou não? Existe um jeito que você consegue apreciar ela melhor. Agora, cada um tem a sua forma de degustar. A cachaça tem... A gente precisa quebrar várias barreiras, né, com a cachaça. Uma delas é o termo cachaceiro, né? Por muito tempo foi usado, né, de forma pejorativa. Muitas vezes a pessoa bebia outras bebidas e virava, não, mas ali é cachaceiro. Tá? Então é uma luta mesmo que os produtores de cachaça vêm lutando, os produtores sérios, né? Sim. Tirar essa estereotipia de cachaceiro como uma coisa ruim. Uma coisa ruim. Então, tanto que atrás das nossas garrafas aqui, a gente até escreve, beba menos, beba melhor. Tá? E até na visitação que a gente tem hoje lá na destilaria, a gente encerra com uma degustação harmonizada, que é justamente para colocar a cachaça como uma bebida que pode ser consumida de várias formas. Então, por exemplo, a nossa petrolina clássica, nós servimos com um pedaço de pão, de fermentação natural, que a levedura do pão, que usa para fermentar o pão, é muito parecida com a levedura que fermenta a cachaça. Então, para você começar a perceber, né, as semelhanças de aromatização, semelhanças de sabor, lá no fundo você consegue sentir, né, e ver que às vezes a mesma coisa que faz uma cachaça pode fazer um pão. Fazer um pão, exatamente. Que massa isso. Então, uma umburana, a gente faz uma degustação harmonizando com defumado. Então, mostrando que ela pode ser muito consumida com torresmo, com salame, com uma mortadela, com um churrasco mesmo, com carne suína, combina bastante. A Jequitibá Rosa a gente faz com um pedacinho de fruta, uma uva, alguma fruta, e ela cai muito bem para drinks, para caipirinhas, para tudo mais. E a nossa Porto nós fazemos com um pedacinho de chocolate, até para mostrar que cachaça também pode ser consumida como um digestivo, com uma sobremesa. Sim, sim. Então, voltando, né, para a forma certa de tomar cachaça, né, a forma certa de degustar a cachaça. E não existe, pode deixar claro, então não existe a forma certa de tomar cachaça, mas existe forma de tomar melhor a cachaça de acordo com a situação, a ocasião. Sim. Uma coisa que meu pai sempre me falou e me ensinou a tomar cachaça é que ele vira e fala, você pega a cachaça, você não coloca todo não, você tem que colocar mais ou menos aqui, assim, em cima, e você toma. Agora, quando você tomar, muita gente olha e faz pega, vê, vai... Aí puxa o ar, tipo, eita, dá uma puxada. Meu pai sempre falou, não, quando você virar e tomar cachaça, você, se for o caso, dá um bocejo, né? Deixa passar na boca, né? Engole e não puxar de fora. E respira porque você mantém o circuito fechado, né? Então, eu acho que assim, na minha cabeça isso faz sentido. Então, a forma como... E no sabor, quando eu tomo, também faz. Não, na degustação, primeira coisa que a gente fala, jamais... Esse copo aqui acaba sendo um problema, na verdade. Porque é um copo que é usado para... A origem dele é de tequila. Uhum. E é para que esse copo? Você vê que o fundo dele, todos eles é um fundo grosso aqui. Que é para quê? Para a pessoa pega, vira e, com licença aqui, e pá, bate. Ele não quebra.
Então, ele foi desenvolvido para isso. Agora, como que a pessoa toma um produto desse? Ela lambe a mão, enche de sal, tá? Lambe o sal, vira e chupa um pedaço de limão. É um ritual que é para você não sentir o gosto. Não, mas é um ritual para você não sentir o gosto da bebida. Sim. Então você não está degustando, você está colocando álcool para dentro do teu organismo. Você está ficando bebo. O objetivo é esse. Nessa situação. Nessa situação. Então, a gente... O pessoal ali deu uma Então, o que a gente fala, até o termo é degustar. Uhum. Tá? Então, na nossa degustação, a gente usa esse copo, que é um copo tradicional já, então também não vamos tentar... cultural. Né, cultural já. Mas a gente sempre fala, não é para virar. Tá? Não se toma, não se degusta a cachaça virando. Uhum. Então, a gente indica ali para primeiro molhar o lábio. Só para molhar mesmo, para o corpo ter o primeiro contato com a bebida. Então você vai ver que você vai começar a salivar. Sabe? Aquilo ali é o teu corpo pedindo mais também. Mas também criando uma solução aquosa ali para poder diluir um pouco aquele álcool. Mas eu acredito mais que é pedindo mais, sabe? Lembrei de mim. Lembrei de minha mãe. Minha mãe é evangélica, sabe? Aí, se fosse minha mãe ouvindo isso, ia dizer que era outra coisa. Vamos ficar no que queremos mais, né? Queremos mais. Não, mas eu concordo isso, que é saboroso, né? Então, e é para sentir o sabor. Uhum. E muitas vezes, só ficar molhando, você tá... Porque aí você beba menos, beba melhor. Aí vale a pena você tomar menos, beber menos, mas algo de melhor qualidade. Sim. Então, molhou, tá? Sentiu o que você vai tomar dali para frente. Aí a gente pega o petisco que a gente coloca para cada uma, vai harmonizado com um pão, com uma mortadela, com chocolate, com um pedacinho de fruta. Vai comer, vai saborear aquele produto que você está... O pão ali, por exemplo, você vai deixar passar pela boca, vai saborear, vai começar a criar aquela... Vai trazer, buscar na tua memória... porque paladar é uma memória olfativa e afetiva. Então você vai buscar na tua memória o que aquilo ali remete, o que... e aí... O cheiro é muito... O cheiro traz muitas memórias, né? Sim. Por exemplo, quando a gente está na degustação da umburana, a gente sempre gosta de perguntar qual memória afetiva isso traz para vocês. E quem é aqui da região, sempre vem alguma coisa relacionada à avó. Que é o quê? Ou a casa da avó, ou o chá que a avó fazia de umburana, que é algo muito típico, né, da região. Sim. Então, mas o que é aquilo ali? É uma memória afetiva, porque paladar é uma coisa que você tem que treinar. É um treinamento de memória. Então isso aqui é morango. Morango, você cria aquela memória que aquilo ali, o cheiro daquilo é de morango. E você grava isso, só que algumas memórias fixam mais do que outras. Né? Sim. E de acordo com o momento efetivo... É porque quando a gente está falando em memórias é muito situacional, é complexo, não é isso? É particular de cada um. Exatamente. Ali, né? Mas, cara, a gente dá pra ver que para fazer cachaça não é uma coisa tão simples como é pregado no mercado, como a gente pode muitas vezes imaginar, né? Não. E... Só finalizando da degustação, então, a gente saboreia, né, aquela comida, busca na memória aquele sabor, o que remete. E aí nós vamos dar um pequeno gole. Mas é pequeno o gole. Um copo desse aqui deve ser tomado só um dedo. 5 goles. Ixi, são... Sabe? Rapaz, eu vou pedir pra você pra explicar esse papai depois, viu? Leva ele lá que ele faz a visitação. Ele vai, viu? Ele tá querendo as cachaças. Só falei que não podia comprar ainda, mas ele tá doido. Não, agora já tá tudo liberado. Já, pronto. Sim. Aí, então, vai dar um pequeno gole e aí é da forma como você falou. Você vai deixar a cachaça passar pela boca toda para você sentir todo o sabor dela. E aí, quando você engolir, você vai ficar com a boca fechada e vai aguardar uns 2 a 3 segundos para poder respirar. Por quê? Porque o que vai queimar, lógico, o álcool, você está ingerindo uma bebida alcoólica, no caso essa aqui, com 42% de álcool. E álcool é volátil. Então, é justamente isso que vai queimar. É o vapor do álcool que vai voltar queimando. Então, dá uma azia da porra. Então, mas é o vapor do álcool. Muitas vezes a cachaça é ácida.
Muitas vezes não. Acidez é de outra É o forma. formato que você tá bebendo. Isso. Entendi, cara. É Massa. a forma como. Até isso e essa questão do paladar é algo que até na minha pós-graduação lá em Lavras, que eu fiz de produção Lá de em cachaça Minas. de alambique, na Universidade Federal de Lavras. Então tem a parte sensorial, que é bem isso. Você tem um pote aqui, até é uma prova isso aí. Vários potes com uma numeração e tudo escuro. E só um pequeno buraco ali para você sentir o cheiro, só que você não via o que estava dentro. E aí você tinha que marcar. E você tinha as opções até para marcar. Se aquilo ali era alecrim, canela, umburana não, eram coisas mais fáceis, inclusive. Alecrim, acho que tinha umas 2 madeiras ali. Doce de leite, leite condensado, chocolate, café. Alguns é mais fácil. Café, você já... Acho que até pela... Uma coisa que é do dia a dia, né? A pessoa toma café. E com o preço de café dia. Hoje, o pessoal está acostumado mais com cheiro agora. Também, né? Também tem isso. Então, aquilo que está no teu dia a dia, que você está acostumado, né? Todo dia, a pessoa toma café, então você acaba cheirando café todo dia. Sim. Agora você vai para alguns que começa a dar raiva, assim, eu sei o que é isso, mas o nome tá fugindo. Tá fugindo, então, e alguns que você não acredita que era isso. Sim. Então, isso é treinar o paladar. Eu tive uma experiência em São Paulo, não lembro qual foi o museu que eu visitei, mas lá em São Paulo tinha um local que ele tinha vários elementos assim, que era local para você ir, era uma experiência dentro do museu, tinha algumas coisas, algumas atrações para chamar o pessoal, e uma delas era justamente isso, que ele pedia pra gente fechar os olhos e cheire esse, o que é que você sente? Aí depois pede para você ir para outro local e também cheirar e disse, o cheiro disso é tal coisa, você acertou, não acertou? E era realmente uma experiência parecida com essa, sabe? Que realmente, aí falava, se você sentiu um cheiro de lavanda é porque você lembrou e tal coisa. Aí ele traz alguns contextos que parece muito genérico, mas quando vê é a realidade de muita gente, né? Que acaba que, como você falou, a parte afetiva, de roça e tal. É muito bacana essa parte. Então, isso a gente criou lá, um jardim sensorial. Isso, da cachaça. Lá na destilaria. Então, os visitantes passam por ali. Então, ali, na verdade, é uma horta que nós plantamos várias ervas, que a pessoa pode tirar uma folhinha, se amassa e para você sentir, né, os diferentes aromas ali, essa parte sensorial. Então, bacana a isso. gente fez isso aí também. Mas vai aprimorar um pouco mais para ver que sentimento que isso traz, né? Para cada pessoa, né? Isso. Cara, muito bacana essa questão da cachaça petrolina. E hoje você falou que tá 4 anos para começar a liberação para começar a poder vender, né? Sim. A gente chegou a conversar um pouco antes nos bastidores, você trouxe que foi muito recente esse mês de janeiro, fevereiro, março de 2020, no final de março de 2025, que você começou a conseguir a produção, a liberação de venda, né? Sim, é um processo bastante demorado e muito burocrático, sabe? Então é um processo que passa por diversas desde agências municipais, estaduais, federais, mas o final foi bem complicado, assim, a questão burocrática para poder liberar. Mas... E é um mercado que, infelizmente, existe muita ilegalidade. Tá? Então, depois que eu comecei a produzir e ver todo o cuidado que a gente tem, e quem hoje está legalizado é fiscalizado, tem que ter as análises, tem que estar comprovando a segurança daquele produto. Então, hoje eu não consumo produto que não venha de uma fonte legalizada. Sabe? Porque eu sei como é a fiscalização e como é séria essa parte de fiscalização. E é uma burocracia que... Agora, essa burocracia, eu entendo que não é um tipo de produto que a gente possa estar fazendo de qualquer jeito. Não. Então, eu vejo que,
o papel do Estado é justamente vir para fiscalizar o seu empreendimento, ver, você está fazendo um produto que não vai dar dano para o meio ambiente. Então, burocracias que vêm para a segurança do cidadão, da população, tem que existir para trazer uma segurança para a população. Então, isso, eu concordo com essas burocracias, mas eu vejo que dentro da cadeia, você concorda que teve existe burocracias necessárias, mais animou do que desanimou? Como é que foi esse processo? Que 4 anos, cara, investindo dinheiro ali, gastando e... Vamos colocar aqui eu acho que uns 6 a 7 meses, porque tem um início do processo. Por exemplo, eu não posso pedir para o Ministério da Agricultura a liberação de uma fábrica que antes dela estar pronta. Então, eu preciso primeiro fazer a fábrica, ela tem que estar pronta para aí chegar no Ministério da Agricultura. Chegou a ter licença de estudo, licença de instalação, alguma coisa assim ou não? Sim. Não, hoje quem rege a produção de bebidas aqui no Brasil é o MAPA, Ministério da Agricultura. Uhum. Então... Ministério da Agricultura e Pesquisa... é abastecimento... Enfim, é um MAPA. Sim. É um MAPA. Conhecido. Então, ele é o responsável para estar fiscalizando as instalações, tá? E também aferindo o produto, tá? Se ele está apto ou não para o consumo. Então, de tudo que a gente passou, foi uma agradável surpresa, sabe? Essa relação com o MAPA, inclusive na agilidade mesmo, e fiscalizações que vêm para ajudar, sabe? Isso é muito bacana quando você recebe uma fiscalização que vem para ajudar agregar e a melhorar, sabe? Nossa. Então, muito bacana. E é por isso que hoje eu consumo produtos que têm um registro MAPA, principalmente, porque eu sei que são empresas que foram fiscalizadas. Você sabe a importância disso, né? A importância disso. Cara, muito bacana isso. Fico muito feliz em saber que a região do Vale está assistida por um empresário como você, com uma visão totalmente diferenciada, que está mudando aqui essa questão. E teve algumas coisas que você falou que eu fico feliz, que Petrolina hoje é uma terra de forasteiros. Então, faço aí em casa, no seu circuito de amigos, em uma conversa, veja quantas pessoas são de Petrolina, quanto tempo as pessoas estão morando aqui. Uma coisa que eu acho engraçada é que você vai e fala para a pessoa, não, mas eu já moro aqui há 20 anos, porque a pessoa querendo ser petrolinense, pela paixão pela terra. Mas a gente tem que continuar crescendo, a gente tem que continuar nessa labuta de estar desenvolvendo a nossa região, nas condições que a gente tem, até ter condições melhores, né? Nisso, uma das coisas também que eu preciso estar falando aqui no podcast é dos nossos patrocinadores. Acabei deixando para falar um pouco o final deles aqui no nosso episódio, que seria justamente hoje a gente tem a Nexus Studio. Você aí de casa que está querendo produzir algum material, algum conteúdo de mídia social, seja um podcast, seja uma gravação na sua empresa, seja um posicionamento profissional, vem aqui para a Nexus Studio. A gente vai estar passando o QR Code na tela, só escanear aqui, entre em contato com o pessoal, que a gente está fazendo um preço, ajeitando, né? O pessoal vai fazer um preço especial para vocês, tá certo? E além disso, tem um pessoal que eu quero estar lhe apresentando também, que é o pessoal da Unique Travel, que é uma agência de turismo que fica aqui em Petrolina, que ele tem um foco de ser o seu parceiro na viagem de turismo ou de negócios. Então, você vai lazer, você não quer resolver problemas, você vai para o trabalho, você está corrido. Então você precisa ter algumas agilidades e cuidar com essa dor de cabeça. E além disso, como eles são aqui do Vale, ele busca justamente a trazer as pessoas que querem conhecer aqui, através do Labuta, a conhecer alguns passeios. Então, quem sabe a Unique pode ser um possível parceiro de você, já está levando o pessoal a conhecer a cachaça Petrolina, né? Sem dúvida, porque a gente está com foco bem direcionado para turismo, para o agroturismo também. Isso. E assim, como você é a cara da cachaça Petrolina, o Rodrigo Wilbert da cachaça Petrolina, né, rapaz?
Fala o merchan da Cachaça Petrolina, o que é que a gente pode estar esperando dela, como é que a gente pode estar comprando, se tem site, Instagram, WhatsApp, como é que funciona esses... Hoje nós estamos já em algumas lojas especializadas em Petrolina, também temos a nossa loja de fábrica, fica ali passando o aeroporto, indo para Casa Nova, logo depois do IF Sertão, tá? É na BR mesmo. Então, hoje lá na Cachaça Petrolina, nós temos uma visitação guiada, máximo de 20 pessoas, que nós mostramos ela já foi construída pensando em turismo. No agroturismo. No agroturismo. Então, a pessoa o visitante vê a fábrica por cima, consegue ver a fermentação mesmo, consegue ver ela borbulhando, consegue sentir o cheiro da fermentação, que é muito gostoso. Vê a parte que é considerada suja mesmo, que a gente quer que a pessoa conheça mesmo o processo todo. Vê moenda, vê caldeira, vê até essa nossa parceria com material para queima, né, também da caldeira. Sim. Então, a gente quer que as pessoas vejam mesmo. Aquilo ali é entulho. Não, aquilo é entulho que, em vez de estar em algum terreno baldio, aí está sendo reaproveitado. Está gerando energia e está deixando de ser queimado um produto que vai voltar para o solo. Né? E então, o subproduto da madeira queimada é gerado... Também. É reaproveitado. E ainda tem outros que a gente pensa em fazer, mas primeiro um passo cada vez. Que eu imagino que 4 anos só saindo dinheiro, só investindo e não tendo um retorno, eu vejo que... Não, agora está na hora de vir, né? Porque para ser sustentável, é uma coisa até eu gosto de falar, que é um tripé, que é você cuidar do planeta, das pessoas e ter lucro. Porque senão não fica em pé. Não é ONG. Não Exatamente. é governo, né? Exatamente. Pode dar negativo e imprimir mais dinheiro. Então, tá falando da visitação, então vai ver todo o processo da cachaça, tudo isso que eu falei contigo, a gente explica lá pessoalmente, mostrando mesmo como funciona. Toda essa conversa aqui você tem fisicamente lá na cachaça. Visitando. Massa, visitando mesmo. Muito bacana. E aí, no final... É uma aula, né? Não, é uma aula. O que a gente quer, Antônio, que as pessoas saiam de lá sabendo como se faz cachaça. E sabendo que e voltando para aquele seu intuito de cachaceiro não é um nome pejorativo. Não, exatamente. Tem até a música que fala que cachaceiro é quem consome cachaça, só consumidor. Como é que era, rapaz? E qual é a música? Não, mas tem uma música disso, não tem não? Depois o pessoal vou pedir aí para lembrar desse nome aí, rapaz. Que eu tô curioso aí. Mas sim, então a gente também trazer essa ideia de... Sim. Então... essa ideia a gente mostra no final, que é na degustação. Mas antes a gente passa pelos barris, o visitante vai poder entrar no meio dos barris, é um lugar, um cheiro muito gostoso. Você teve lá, né? Então Assim, porque para mim cheiro voltando naquela história, varia de cada pessoa, sim, né? Então é um ambiente bem gostoso. No final encerra com uma degustação embaixo de uns pés de manga. É um ambiente muito gostoso. Temos a loja de fábrica também, que a pessoa vai poder... Então, essa parte da visitação é algo que a gente está buscando mesmo, inclusive o turista local. Tá? Hoje, 95% dos nossos turistas são de fora de Petrolina. Então, a gente quer trazer o turista de Petrolina lá para dentro. Santo Ricardo não faz milagre. Mas a gente quer fazer uma força para trazer, né, a população de Petrolina e Juazeiro, do Vale todo, né, para conhecer. E falando um pouco dos produtos, hoje nós estamos com 4 produtos, tem a nossa clássica, Umburana, essa aqui é a Jequitibá Rosa e a Porto. E a gente ficou muito feliz que ano passado nós mandamos para... Posso abrir? Oi? Pode. Licença. A gente mandou para um concurso, que é o maior concurso de destilados do mundo, lá de Bruxelas. A nossa clássica e a Porto. E, para nossa felicidade, a gente ganhou medalha de prata na clássica e medalha de ouro na nossa Porto. Muito bom isso. Então, para um primeiro ano foi já... rapaz, o primeiro ano já sai com medalha de ouro, medalha de prata, já está excelente, rapaz. Ver que o trabalho e o esforço que está fazendo não foi em vão. Agora a gente tem que começar a garantir a comercialização do produto, né? Sim, exatamente. Porque, como você falou, é um tripé... E para sustentar tem que ter. É um tripé macroeconômico, né? Exato, tem que ter.
Sim, sim, interessante, rapaz. Isso pode ter certeza que a gente vai estar comprando e meu pai vai estar consumindo, certo? Mãe não fica muito feliz que mãe não é muito de bebida e tudo. Com licença, viu? À vontade. Tá aqui, rapaz. Você falou que é uma dosezinha assim, né? Aí molha, aí fica o gostinho. Espera um pouco e depois dá um pequeno gole. Tô pegando um gole. Interessante isso. Agora, cara, eu quero pegar você de desprevenido, vou dizer assim. Você falou que tá querendo fazer um passeio com 20 pessoas aqui. O passeio para levar lá são 20 pessoas, certo? Sim. A gente poderia estar fazendo uma divulgação para as pessoas que quisessem do Labuta, fazer uma turma de 20 pessoas e tá indo visitar a Cachaça Petrolina? Sem A gente dúvida. consegue fazer isso? Até você pode até criar algo, os primeiros que forem falando com você, os primeiros 20 pessoas, a gente faz até uma gratuidade aí. Pronto, então vamos fazer uma gratuidade para o pessoal que queira estar visitando aí a Cachaça Petrolina, tá certo? Onde a gente faz uma visita e vai todo o grupo do Labuta que estiver interessado em estar conhecendo o Labuta. Pode ser assim? Fechado. E assim, a gente faz para 20 pessoas, que mais do que 20 pessoas, a gente já testou e viu que não consegue dar atenção. Uhum. Não fica um trabalho que vocês querem dar com atenção, com o carinho que vocês querem trazer lá, né? A gente quer que a pessoa saia sabendo como faz cachaça. Bom. Rapaz, não, é que eu falo para dar um sorteio e tal, mas deixa quieto sorteio. Mas quem for lá, ou quem queira comprar nesse mês de abril e for do Labuta, conseguiria ter algum desconto lá? 10%, uma coisa assim, dá certo? A gente pode ter um brinde especial para quem for do Labuta. Pronto, então quem for lá comprar cachaça ganha um brinde especial. Só falar que é do Labuta que vai ganhar um brinde, né? Vai ganhar um brinde na visita. Cara, Rafa, muito obrigado por ter participado aqui do Labuta Podcast, tá certo? Nisso, fique à vontade aqui que quando quiser vir, trazer produtos, quando ganhar prêmios, vir divulgar. Fico muito feliz em saber que o Vale tem um empresário como você, que está na Labuta, está fomentando o desenvolvimento e não está acostumado com o padrão que a gente vê. Está buscando coisas inovadoras. É isso que a gente precisa e são coisas que o Labuta hoje cultua e quer fomentar também que as pessoas tenham isso e aconteça. Porque, como eu falei antes, para gerar riqueza você tem que ter essa transformação. E transformação através de pessoas, que é o começo, como você falou, que é o tripé, né? Sim. Que é pessoas, processos e a questão financeira. O planeta e a parte financeira, né? Isso. Eu falei processo que... enfim, também mas... Pois tá certo. E quais seriam as redes sociais da Cachaça Petrolina? Hoje o nosso Instagram é @cachaça sem ser cedilha, né? Cachaça Petrolina. E o nosso site é o cachaçapetrolina.com.br. E para comprar, consegue comprar pelo Instagram, o site, ou só que seria comprar? Nós indicamos lojas aqui em Petrolina, lojas especializadas, mas também fazemos vendas lá na destilaria mesmo, na nossa loja. E para quem quiser fazer visita e qualquer coisa, vamos estar colocando também na descrição do nosso vídeo as informações, o link para agendamento e tudo mais. Isso. E, Rafael, muito obrigado por ter vindo aqui no Labuta. Fico muito, muito feliz na sua participação. Fique à vontade. E caso queira deixar mensagem para alguém aí, pode falar. Quer mensagem para alguém, alguma coisa? Não, eu que agradeço, Antônio. Obrigado pelo convite. E deixar um recado seria para convidá-los a nos visitar, para conhecer a nossa estrutura, conhecer o nosso projeto. É um projeto que está só começando. Como eu falei, quando você entra esse mundo da sustentabilidade é um caminho que não tem fim. Então, temos vários projetos pela frente. E então, convidar todo mundo para visitar a Cachaça Petrolina e degustar também uma boa cachaça. Vamos sim, viu? E, pessoal, labuteiros que estão até aí, se você ainda não segue o nosso canal, segue, que é muito importante para a gente seguir, curtir esse vídeo e compartilhar para aquele seu amigo consumidor de bebida alcoólica que queira conhecer a labuta para conhecer a labuta de um cachaceiro. Então, se ficou até aqui, um forte abraço, um beijo e se Deus quiser até a próxima semana. Valeu. Valeu. Obrigado, Rafa.